desista, não temas, não pare de lutar. Jesus Cristo é contigo, Ele vai te ajudar. Esta longa caminhada para o reino celestial. Jesus Cristo é contigo, me carrega em seus braços. Esta longa caminhada para o reino celestial. Jesus Cristo é contigo e te carrega em seus braços. Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, João de Jesus, entro na presença de todos vocês pedindo permissão, pedindo licença, pedindo desculpa a todos vocês, porque sei que alguns de vocês podem pensar que eu estou atrapalhando vocês. Mas na verdade não. Na verdade, estou aqui para vos abençoar em Cristo Jesus. E já no começo, antes de começarmos a pregação, eu quero apresentar aqui vocês os elementos sagrados. Água, o sal, você pode trazer num pacote ou no saleiro. Aqui eu tenho mais uma água. Isso aqui é o óleo que eu falo para vocês colocar próximo do vídeo para nós abençoar. Esse é o azeite. Eu chamo de óleo, mas é o azeite, né? O azeite que as pessoas usam na salada. Pessoal, esses elementos, na realidade para que nós venhamos usar a nossa fé. Esses elementos são todos os elementos que são citados na Bíblia. Posto é que tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas Deus fez e Deus faz. O diabo usa, mas são de Deus. Por exemplo, quando o pessoal fala, mas na igreja tal usa arruda, usa o sal, né? O diabo também usa arruda. Peraí. Foi Deus, não foi o diabo, foi Deus que fez todas as coisas. E é Deus que faz. O diabo não tem nada, ele rouba. Ele pega as coisas de Deus, ele toma aquilo que é seu. Ele toma. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Você está vendo aqui do lado do vídeo, né? A cruz, Jesus Cristo crucificado, há mais de 2000 anos atrás aconteceu isso, né? E Jesus Cristo veio fazer isso aí para nos livrar da morte e do inferno, para nos livrar das garras de Satanás e Lucifer e seus anjos. Essa é que é a verdade. Vocês sabem, muita gente sabe, o mundo inteiro sabe que Lucifer era um anjo de Deus, era o quarto no reino dos céus. Deus deu autoridade e poder a ele, e Deus deu o encargo dele cuidar dos anjos de Deus. Só que, num determinado momento, o Lucifer, ele olhou pelo espelho das águas, ou seja, e aí ele viu a face dele, ele contemplou a face dele, e ele começou a direcionar o amor que ele tinha por Deus para ele. Ele começou a achar que ele podia mais do que Deus, aí ele deixou entrar nele a malícia, a cobiça e o pecado. E aí ele desejou tomar o trono de Deus, desejou tomar tudo que era de Deus. Só que é o seguinte, ele não tem poder como Deus tem. O diabo não tem o poder da vida, ele tem o poder da morte. Só que houve luta nos céus por causa disso. Por quê? Porque o Lucifer, ele pegou, como ele comandava todos os anjos do reino celestial, ele levava tudo aquilo que Deus mandava ele levar para os anjos. E ali ele começou falar com os anjos que Deus não era bom, que a lei de Deus não era boa, que Deus não cuidava dos anjos como tinha que ser, que Deus era injusto. Só que nada disso, porque o trono de Deus é feito de justiça e de verdade e de retidão. Mas o diabo, ele começou a enganar os anjos, começou a falar que Deus não era justo. Só que é o seguinte, naquela época, né, quando não existia terras, era só os céus, dos céus, aonde Deus existe o terceiro céu. Só existia amor.
Não existia maldade, não existia guerra, não existia morte, não existia fome, não existia sede, não existia pecado. O que os anjos conheciam era simplesmente o amor do Pai Celestial, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus que é Espírito Santo. Então os anjos, eles não sabiam o que era pecado. Eles não sabiam. Só que o Lucifer foi colocando, foi conversando um por um e foi colocando eles contra Deus. Eles não conheciam, não sabiam, ou seja, mesmo sendo anjos, eles não sabiam o que Lucifer estava falando, né? Estava colocando contra Deus aquilo que Deus não tinha. Só que os anjos não tinham malícia, os anjos não tinham cobiça, os anjos não tinham maldade, eles apenas obedeciam. E aí o Lucifer foi entrando na cabeça deles, até que a terça parte dos anjos dos céus, quer dizer, foram junto com o Lucifer pelejar contra Deus. Ou seja, foram todos eles enganados. Mas eles são anjos, né? Só que acontece o seguinte, Deus permitiu que eles se arrependessem, só que eles não se arrependeram. O Lucifer não se arrependeu. Ele preferiu lutar, guerrear contra Deus para tomar o trono de Deus. E houve guerra. Fala lá, se vocês quiserem ler, pessoal, na Bíblia, no texto sagrado, no manual sagrado, tudo isso aqui que eu estou falando, eu não estou falando de mim, não estou falando de uma teoria, não estou falando das coisas da carne, não. Estou falando, pessoal, das coisas espiritual, e elas se discernem espiritualmente falando. Aqui, no texto sagrado, que é a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, no capítulo 12, vocês podem ler, no capítulo 12 inteiro, que houve peleja nos céus. Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente, que é o diabo, contra Satanás e Lucifer e seus anjos. Houve peleja nos céus. O diabo e seus anjos pelejaram contra Miguel, que é o anjo de Deus que assiste diante de Deus, contra Miguel e os seus anjos, ou seja, os anjos de Deus junto com Miguel, pelejaram contra Satanás e Lucifer e seus anjos, que antes eram anjos, nessa época ainda eram anjos. Quando eles foram lançados para a terra, que foram para o inferno, foi que aí eles passaram a ser demônio. Mas enquanto eles estavam lá no céu, mesmo quando eles estavam pelejando, eles ainda eram anjos, quando eles estavam pelejando contra Deus. Deus deu chance até o fim para eles, só que eles não se arrependeram. E aí eles foram vencidos. Satanás e Lucifer e seus anjos foram vencidos por Miguel e seus anjos. E fala que eles foram vencidos por causa do sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Por causa do testemunho que os anjos de Deus deram. Que mesmo em face à morte, eles não amaram a sua própria vida. E é o que acontece hoje com nós aqui na Terra, meu filho. Então, quer dizer, o que é que acontece? Eles venceram a Satanás e Lucifer e seus anjos por causa que eles pelejaram até o fim. Os anjos de Deus não amaram a sua vida, mas lutaram com toda a garra, com toda a força, não cederam. E por causa do testemunho que eles deram. Que testemunho? O testemunho de nunca se voltar para o mal, de lutar ao lado de Deus, de lutar para Deus. Certo? E o que é que acontece? Eles venceram por causa do testemunho, e por causa que não amaram a sua própria vida, e por causa do sangue do Cordeiro, que é o sangue do Senhor Jesus. Eles venceram Satanás e Lucifer e seus anjos. Fala na Bíblia que o grande dragão, que é o diabo, foi lançado dos céus juntamente com os seus demônios, com seus anjos, que são os demônios hoje. Só que é o seguinte, como o diabo perdeu, como Satanás perdeu todas as chances, ele fez o quê? Perdão, pessoal, eu estou pegando aqui água. O que é que acontece? Ele perdeu, por quê? Ele lutou contra Deus. E ninguém, nada nem ninguém, não existe um anjo nem ninguém que pode vencer a Deus. E eles foram lançados para a terra. E o Lucifer, com a raiva que ele tem de Deus, ele sabe que ele não pode tocar em Deus, e ele resolveu tocar nas criaturas de Deus para atingir Deus. Que as criaturas de Deus que foram feitas à imagem e à semelhança de Deus. Lucifer ficou com raiva e ficou com inveja, porque mesmo ele sendo anjo, Deus resolveu criar uma nova raça, que somos nós os homens, à imagem e à semelhança de Deus, e com direito de sermos feitos filhos de Deus.
Só que o Lucifer, ele sendo o quarto no reino dos céus, ele não aceitou. Ele não se humilhou para aceitar que Deus tem o poder para fazer o que ele quer e o que ele quiser. E ninguém pode dizer que não. Então, Deus, ele nos fez a imagem e a semelhança dele. E o diabo, vendo isso, o diabo resolveu lutar contra a imagem e a semelhança de Deus, que somos nós, os homens, e destruí-los. Só que, por causa, quando Deus fez os céus e a terra, o mar e os peixes e tudo que existe, quando Deus formou o homem, que é o Adão e Eva, e colocou-los no jardim do Éden, o que é que acontece? Eles eram como os anjos, eles não tinham pecado, eles não precisavam vestir roupa, eles não precisavam de médico. Adão e Eva, eles não precisavam, eles não sentiam dor, eles não tinham sede, eles não tinham fome, eles viviam no paraíso. Não se sabe contar humanamente o tempo que eles viveram antes do pecado, mas com certeza foi bastante anos. Só que acontece o seguinte, Deus, ele deu, por causa disso tudo que aconteceu, do pecado, por causa do que o Lucifer se voltou contra ele, os anjos dele, então Deus resolveu colocar algo para que o povo dele, os anjos, obedecessem, para que Adão e Eva obedecessem. Deus deu tudo, colocou eles no paraíso e falou, olha, vocês podem comer de tudo que tem no paraíso, vocês podem comer de tudo, somente da árvore, somente do fruto da árvore do bem e do mal vocês não comem, porque no dia em que vocês comerem, verdadeiramente vocês morrerão. Quer dizer, Deus ali queria que ele só obedecesse uma coisa que Deus falou. É questão da obediência. Hoje é a mesma coisa. Se você não obedece a palavra de Deus, se você não obedece o que o homem de Deus está falando, dentro da palavra de Deus, pela palavra de Deus, você não tem a ganhar, você só tem a perder. Foi o que aconteceu com eles. Só que como foi feito a raça, a imagem e a semelhança de Deus, de Adão e Eva, veio de um só homem e de uma só mulher, o que é que acontece? A geração que foi nascendo, foram nascendo com o pecado de Adão e Eva. Então todos pecaram por causa dele. Só que a culpa não é dele. Nós também somos seres humanos igual a ele. Nós não podemos condenar Adão e Eva por causa que nós nascemos pecador, por causa que eles pecaram. Né? O que é que acontece? Como Deus falou para eles não tocar no fruto, eles não tocaram. Só que acontece o seguinte, a serpente, que é um animal sagaz, ela estava lá no fruto, ou seja, ela estava na árvore, procurando pegar, né, alguém, um dos dois, para poder enganar. E foi o que aconteceu. Hoje fala na Bíblia, o Senhor Jesus fala que o diabo é como um leão que anda ao nosso derredor, rungindo como um leão para poder procurar, para tragar alguém. O diabo, ele está ao nosso derredor, mas os anjos de Deus estão ao nosso redor. Quando a gente obedece a Deus, o diabo não tem como tocar na gente. O leão não tem como, do mal não tem como, o leão do mal não tem como tocar na gente, mas o leão do bem, que é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, ele nos toca, ele nos carrega nos braços dele e ele nos salva. Posto está, pessoal, que quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, eles perderam o paraíso. Só que é o seguinte, eles foram, quando a Eva falou, não, foi assim que Deus falou, o Adão estava dormindo, a Eva se levantou, ela ouviu a voz da serpente e ela foi lá na árvore, a serpente estava lá, aí a serpente falou para Eva, é assim que Deus falou, que vocês não podem comer do fruto da árvore, do fruto proibido da árvore, porque vocês vão morrer? Aí a Eva falou, Deus falou, ela falou para a serpente tudo que Deus falou. Aí só que a serpente, como é sagaz, mentirosa, ela falou, olha, só que acontece o seguinte, Deus não falou para vocês que se vocês comer do fruto da árvore, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ver e vocês vão ser como Deus vocês vão ser. Vocês vão ver como Deus, vocês vão conhecer o pecado, vocês vão conhecer a vida e a morte, vocês vão conhecer o bem e o mal. E aí a Eva, como ela viu que pela explicação da serpente, aquele fruto era bom para se comer, né? E para se ter entendimento, ela pegou e comeu do fruto. E foi levar para o Adão. Só que Adão falou, não, isso é desobediência, eu não vou comer. Mas a mulher também, que já estava endemoniada pelo diabo, por causa que comeu o fruto, ela conseguiu enganar o homem.
Falou, não, é que a serpente falou que o fruto da árvore é bom para entendimento, que quando nós comemos os nossos olhos vai se abrir e nós vamos ver como Deus. Nós vamos ser como Deus, vamos ver como ele vê. Né? E aí o Adão resolveu comer. Então os dois pecaram. E ali, a partir daquele momento, toda a autoridade que Deus deu para Adão e para Eva, quem pegou? A serpente, passou para a serpente. É óbvio, né? O pecado é a morte, o pecado é o salário da morte. Então tudo que eles tinham passou para a serpente. Ou seja, todo o poder que Deus deu para Adão e Eva dominar foi passado para a serpente. E aí começou o caos no mundo. E Deus perguntou, quando Deus veio, eles se esconderam. Deus veio do jardim para ver eles se esconderam. E Deus falou, onde está Adão? Ele falou, estou escondido, porque eu te vi, eu estava nu e eu fiquei com vergonha. Deus falou, quem te fez saber que estavas nu? Aí ele falou, a mulher que o Senhor me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí Deus perguntou para a mulher, por que tu fizeste isto? Ela falou, porque a serpente me enganou e eu comi do fruto. Né? E aí Deus falou, quer dizer, Adão, por que tu fizeste isto? Não, tu não me obedecestes, comeste do fruto da árvore? Maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, Deus não amaldiçoou, Deus amaldiçoou a terra. Olha o amor dele por nós. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Tu cavará e ela não te dará fruto. Né? Pelo suor do teu rosto, tu tirar o teu alimento. E para Eva, Deus falou, olha, porque tu deixasse a serpente te enganar e comesse do fruto e desse o teu marido, a partir de agora tu terás filhos com dor. A maior dor, que é a dor do parto. Então, e para a serpente Deus falou, maldita és tu. Né? E amaldiçoou a serpente e falou que a serpente ela ia arrastar o ventre por todos os dias da vida dela e ela ia comer pó e terra. E a serpente seria o quê? Morderia no calcanhar da mulher e a mulher mataria ela. Né? Então o que é que acontece? Depois que eles perderam o jardim do Éden, que eles saíram do jardim do Éden, Deus expulsou eles, colocou um querubim, que é um anjo forte, com a espada flamejante, né, para esconder o caminho do jardim do Éden. E nunca mais ninguém encontrou o jardim do Éden, nenhum homem. E o que é que acontece? Né? Houve o primeiro homicídio, que foi o Caim que matou Abel, e assim por diante, e começou a humanidade se destruindo um ao outro. Por quê? O espírito do diabo, que ele é demônio, ele é espírito, você não vê, você não pode ver. Ele entrou nos homens, ele faz, ele incentiva, ele fala, ele manda, ele joga um contra o outro, ele joga você contra Deus. Tá a palavra de Deus, o diabo fala que não é, que é do homem. Tá para obedecer a palavra de Deus, para você dar o dízimo, o diabo fala que não é, que é o pastor que está pedindo, que é do homem, que é o homem que está pedindo. Então, quer dizer, o diabo faz a maior festa. E você não tem como você vencê-lo se você não estiver com Jesus. Se você não obedecer a palavra de Deus, buscar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e praticar o que está na Bíblia, né? Se batizar, né? Porque a primeira coisa que Jesus nos manda fazer ao chegar a Ele é abandonar o pecado, entregar o fardo pesado nas mãos deles, nas mãos dele, do Senhor Jesus, e se batizar, aceitando Jesus como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas e segui-lo até o fim. Você pecou? Você que estava andando com Jesus pecou e agora está querendo desistir, meu caro? Você não pode desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque você é mais que vencedor. Essas são a investida do diabo para tirar. O diabo ele quer afastar você de Deus para que ele possa chegar até você e te tocar e te destruir. Não aceite não. Se você pecou, se humilhe nos pés do Senhor Jesus. Peça para Ele perdão. Peça para Ele te dar força, coragem, disposição, ânimo e fé para você abandonar todo o pecado e vencer. Posto está que quando você recebe o Espírito Santo, o caráter de Deus, quando você se batiza nas águas, nasce uma nova criatura. Esse aí é uma proposta para outro vídeo. O nascimento nas águas, o nascimento do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, em outro vídeo. Pessoal, o vídeo já ficou muito longo, mas graças a Deus eu tenho certeza que abençoou todos vocês. Vocês sabem porque é o caos que existe, que impera no mundo. Então, Jesus veio, né? Então, eu vou continuar este vídeo, pessoal. Esse vídeo que eu estou terminando aqui agora,
né? Eu vou continuar esse vídeo do Jardim do Éden, da saída do povo do Jardim do Éden, e de como o Deus fez para salvar eles, para nos salvar. Eu vou continuar no próximo vídeo para domingo. Esse vídeo aqui é para quarta-feira, né? Mas eu vou fazer no próximo, eu vou continuar. Eu prometo para vocês que eu vou explicar direitinho como que o Senhor Jesus chegou até aí na cruz para nos salvar, para que vocês venham entender que Jesus, ele não é um mito. Jesus, ele é verdadeiro, ele é Deus vivo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele veio vencer a morte, porque nós estávamos na morte e nós não tínhamos como ressuscitar, não tínhamos como vencer a morte. Mas o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele venceu a morte e o inferno, venceu Satanás e Lucifer e seus anjos, e ele nos deu vida nele, em Cristo Jesus. Então, eu vou falar no próximo vídeo para vocês, tá, pessoal? Para que dê uma continuidade. Vamos, pessoal, abençoar a água, abençoar o sal, abençoar os elementos que você colocou aí. Os meus aqui, eu já estou colocando aqui, ó, em cima da mesa. Vou colocar, o sal já está aqui. E vou abençoar para que o povo também seja abençoado e a minha casa também seja abençoada. Meu Deus e meu Pai Celestial, em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai justo, nós entramos, aliás, nós estamos na Tua presença, meu Pai, pela Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus, e agora rogamos e imploramos ao Senhor, Pai Santo, Pai Celestial, que o Senhor consagre, abençoe, santifique e purifique, meu Deus, todos esses elementos, todos esses, meu Pai, o sal, a água, o óleo, meu Deus, tudo que está aqui, Senhor. Abençoa, consagra, santifica e purifica tudo que está também na casa dessa pessoa, na mão dessa pessoa, em cima do objeto, próximo do objeto, onde essa pessoa tiver, meu Pai, com o elemento na mão, seja ela e o elemento abençoado, consagrado e santificado pelo Senhor, e que a mão de misericórdia do Senhor seja ela estendida nesse momento, meu Deus, e que o Senhor socorra e salve todas as almas, meu Deus. Pai, eu te peço que quando ela beber desta água, Senhor, que o Espírito do Senhor, meu Pai, revista ela, que ela seja envolvida pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e que o Senhor revele a ela o Senhor Jesus, assim como o Senhor me revelou, meu Deus. E que esta água seja a água que o Senhor prometeu à mulher samaritana, Senhor Jesus. A água a jorrar por toda a eternidade dentro de cada um de nós, que é o Papai e Espírito Santo. E este óleo, ele seja o Senhor mesmo, Deus Altíssimo, dentro delas, no nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa, essa pessoa que for ungida com este óleo, Senhor, que o Espírito do Senhor se aposse dela, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que ela seja transformada em uma nova criatura. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pessoal, eu vou mostrar a vocês. Vocês podem colocar o azeite. Eu falo tanto de ungir, mas eu ainda não falei para vocês. Ó, pode ser que tem muita gente que não sabe. Ó, põe o dedo no óleo. Aqui eu estou pondo porque você pode pôr num frasquinho, num copinho e pôr para ungir todo mundo. Aí, ó, pois molhou. Aqui você vai ungir a cabeça da pessoa. Pode ungir a testa, pode ungir qualquer parte do corpo. Isso significa ungir, significa unção. Unção é você molhar o dedo no óleo e ungir a pessoa, tocar na pessoa. Isso significa unção. Eu estou falando porque eu não sabia quando eu cheguei na igreja, eu não sabia. O pessoal falava em unção, falava na Bíblia, eu não sabia o que era unção, eu não sabia o que é consagração. Então, muita gente não sabe o que significa unção e consagração. É isso, pessoal. A consagração é quando é derramada o azeite na cabeça da pessoa através de um chifre de boi, de um chifre de carneiro, né? Como fez não Abraão, mas como fez Moisés, como fez também Daniel, né? Ele ungiu o rei Davi, quando ele não era o rei Davi ainda, ele foi ungido com chifre, né? Então, foi consagrado com chifre. Pessoal, ser todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está curado, você está liberto, você está livre dessa doença, dessa enfermidade. Eu, João de Jesus, determino que todos sejam curados, sejam abençoados em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, amém, e graças a Deus. Oi. Pera aí que eu tô aqui. Tô gravando.